Boa noite, tudo bem com vocês? Vou esperar o Instagram notificar vocês que eu estou ao vivo. Boa noite, vamos entrando. Tudo bem com vocês? Queria pedir um favor, se vocês estão me escutando bem, me vendo bem, por favor, me avisem. Primeiro eu queria dizer que é muito bom estar aqui em mais uma live especial com uma convidada especial. Tenho certeza que todos vão adorar. Tenho certeza que pode trazer uma reflexão aí para muitas pessoas. E minha convidada já chegou. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem, por favor, me avisar? Se o som tá bom? Vamos chegando. Ao longo da semana falei bastante sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu falo bastante, porque eu acho que nos dias de hoje a gente está precisando encarar as nossas dificuldades, o nosso sofrimento de uma forma que possa, sim, ouvindo bem. Obrigada, maridão aí. Vou ver se a Nádia já tá aqui, gente. Deixa eu mandar o convite para ela, porque a gente já chega conversando. Ó, já fiz o convite para Olá! Oi, Nádia! Boa Tudo noite! bem? Boa noite! Primeiro, queria agradecer, obrigado que você aceitou meu convite. Gosto muito desse tema e achei que você era a pessoa certa para a gente conversar sobre isso. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Nem te apresentei ainda, porque eu já queria entrar conversando, entendeu? Então, vou te apresentar rapidinho. Vamos lá. Depois você se apresenta e a gente escuta. A Nádia, minha prima querida, médica, pediatra, neonatal. Ó, vou começar a falar, vai começar, hein? Mãe, esposa, tudo, né, Nádia? É muita coisa Aluna na malinha. da imersão, que eu não posso deixar também de falar, com muita honra tenho você na minha imersão. Então, assim, uma pessoa muito querida. Agora, fale um pouquinho de você, se apresente, conta pra gente aí um pouquinho sobre você, tá bom? Depois vou começar as perguntas, que eu tenho muitas perguntas para te fazer. Então vamos lá. Eu sou a Nádia, eu tenho 37 anos. Eu sou a esposa do Alder, mãe da Isadora, sou a tia Nádia. Mais conhecida como a corre da tia Nádia. Que corre para os bebês que nascem correndo, uns vêm mais tranquilo, outros vêm desesperados. Sou mãe, sou irmã, sou esposa, sou filha e sou a tia Nádia. Eu me formei na Universidade Federal. No terceiro para o quarto ano de medicina, eu escolhi fazer a pediatria. Eu falo que... Depois eu quero saber por quê. Por que a pediatria? Porque a pediatria meio que me escolheu. Não fui eu que escolhi a pediatria me escolheu. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma ideia de fazer dermatologia. E porque eu pensava em ter qualidade de vida, em poder, enfim. Pensava outra coisa, tinha outra ideia de vida, outra ideia do que era satisfação pessoal, do que era felicidade. E uma professora minha, no final do terceiro ano, ela foi muito ríspida comigo num comentário falando sobre dermatologia, como se fosse uma coisa meio fútil. E eu fiquei muito ofendida. E aí, no final, ela falou pra mim, você é pediatra, você só não descobriu isso ainda. E aí eu despertei para isso. Foi um puxão de orelha, mas ao mesmo tempo te abriu os olhos. Foi. E aí eu escolhi a pediatria. E quando eu vi, eu já era pediatra, já fui escolhida. E aí na faculdade, na residência, na formação de pediatria, eu me apaixonei pelo intensivo. Eu gostei muito desse cuidado intensivo mesmo. E acaba que isso reflete na minha escolha do meu principal exercício hoje, a principal forma como eu exercito a medicina
é através do consultório, que é justamente esse contato intenso com as famílias, muito próximo com as famílias. O pediatra é quase um membro da família, né? Exatamente. Por isso o meu convite tão especial, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. E, e aí acabou que justamente por essa questão do lidar com as intensidades, eu escolhi a neonatologia. Os mais frágeis, o começo da vida, a sala de parto é uma coisa assim que eu sou apaixonada. O Corre Tia Nádia não é à toa assim que ele foi, as pessoas, os meus pacientes conhecem bastante o Corre Tia Nádia, porque ver o começo da vida participar, eu acho que uma proximidade muito intensa, você estar próximo das famílias no começo da vida do bebê, né? Isso é muito legal. E justamente por isso eu acabei escolhendo a neonatologia. E sou uma Linda, bebezadora, linda, né? linda, Uma, linda história. uma pré-adolescente de 8 anos. Precoce, né? Essas Precoce, crianças são essas precoces. crianças. Pediram para eu escrever, já estão perguntando aqui o tema da nossa live. Então, deixa eu escrever aqui, ó, como ter esperança nos momentos difíceis. E para começar, Nádia, eu gosto muito desse tema. É um tema que eu acho muito importante, essa reflexão. E você tocou num assunto aí que é o parto. O parto é um momento de muita. Eu acredito que o parto ele está assim. Num dos momentos mais importantes da vida da mulher, sem dúvida. Uhum. É um momento de maior alegria, mas também é um momento. Deixa eu fixar aqui os comentários. Acho que não fixou. Fixar comentário. E é um momento também de muita dor, muita angústia. A gente se pergunta muito: será que vai dar tudo certo? Será que eu vou ficar bem? Será que o bebê vai ficar bem? São muitas emoções ao mesmo tempo. E com certeza existem muitos momentos difíceis, intercorrências, existem, né, bebês prematuros, a vida acontecendo. E você já deve ter passado por muito isso. Então, a Uhum. minha primeira pergunta é: você que está do outro lado, né? Eu sou uma mãe que teve um diagnóstico, que teve algo doloroso do outro lado. Você, como médica, as médicas, vocês se preparam? Vocês têm algo especial para saber lidar? Porque é muito difícil também, não só receber, mas dar um diagnóstico, dar naquele momento de tanta alegria, muitas vezes não acontece tudo do jeito que a gente gostaria. Ou a Uhum. vida, a prática que foi te ensinando. Conta pra gente. Eu queria muito ouvir essa experiência do outro lado, do lado médica. Como é? Olha, durante a faculdade em si, a formação, a gente não tem muito preparo, não. Essa é a minha opinião. Pode ser que algum outro colega médico ache que, Não é pelo menos no serviço 100%, eu quero a sua opinião. é, no serviço onde eu me formei, eu não acho que a gente tem um preparo para o lidar, para o mão dupla, O sabe? acolher, O né? acolher. Tanto que, como hoje tudo tem nome, né? Isso O nós vamos perfil falar de também. profissional, o perfil de profissional que eu me encaixo, eu sou uma profissional da humanização. Então, é justamente isso, a gente acolher o paciente e enxergar nele um misto de coisas. Ali não tá só a mãe do bebê. Ali tá uma mãe que tá na quarta gestação e perdeu outros 3 bebês. E ela fez uma fertilização in vitro de um óvulo doado, aquela é a última chance dela ter um bebê. A gente tá cuidando enfim, de infinitas possibilidades. Então, na graduação, a gente não tem muito esse lidar. A minha experiência, como eu me construí como profissional, nesse sentido da humanização, foi porque eu tive apego com ótimos mestres. E eu tive as pessoas, os colegas que trabalham comigo, as pessoas próximas a mim, sabem que eu tive uma mentora, que é a doutora Bijane, que o Covid levou a doutora Bia há 2 anos. Que, assim, o contato que eu tive com ela, os ensinamentos que eu tive com ela, foram, assim, fantásticos. Eu não tenho nem como quantificar. Eu acho que
Pena que eu não tive mais tempo, porque essa escolha de Deus não é nossa. Mas a doutora Bia é aquela que na sala de parto falava: ih, mãe, nasceu com defeito. O que foi? Nasceu sem dente. Ai, neném não chora, aqui tem brigadeiro. É aquela mãe que olha para a mãe e fala: dá uma mamadeira à noite pro seu bebê, dá um leite no copinho à noite pro seu bebê, vai dormir. Deixa um leitinho ordenhado e vai pro salão cuidar de você. Ela tinha esse, porque alguns, dentro do protocolar, dentro da puericultura, é assim: amamentação, tem que mamar, tem que engordar, tem que crescer, tem que entrar na curva, tem que. E às vezes não é isso, às vezes o bebê não é só um peso, um ganho de estatura, existe um mundo ali por trás. E a gente tem que ter o tato de ler a mãe, de falar: essa mãe, se eu passar um complemento para ela, eu vou libertar ela. Essa mãe, se eu passar um complemento, eu vou liquidar ela. Então, isso é um exercício diário e eu tive muita sorte de ter bons mentores nesse sentido. E no começo, você absorvia isso para sua vida? Você carregava esse peso do ruim, né? Do parto difícil, das intercorrências? Você sempre conseguiu lidar muito bem em separar, em não, porque eu acho que é uma carga emocional muito forte. Eu imagino, principalmente sem a experiência, no começo da profissão, é uma carga emocional que o profissional precisa também tentar, pelo menos, né? Separar. Como que era para você? O que você enxerga hoje, a Nádia com anos de experiência, da Nádia que saiu da faculdade, da Nádia que estava ali no meio de tantas coisas e tinha uma certa inexperiência, imaturidade. O que mudou para você? Eu acho que é justamente, principalmente com a maternidade, depois que a Isadora veio, que a maternidade tem esse poder de você aceitar que nem tudo depende de você. Que a gente, primeiro, que somos parte de um todo, parte de uma engrenagem. Então, existem várias coisas que dependem de outras pessoas. As pessoas têm seu livre-arbítrio, então as coisas, né, rodam. E que cada criança é de um jeito. Não existe uma fórmula mágica, não existe um manual de instrução. O que funciona para uma família não funciona para outra. Então, a gente vai entendendo e aceitando a realidade, não maquiando a realidade. Então, no começo, as coisas são mais técnicas, a gente é mais inseguro, talvez, né? Então, quando a gente tinha um desfecho ruim, a gente pensava: onde eu errei? Eu errei, porque a culpa foi minha, ou a culpa foi de tal coisa, ou enfim, a gente buscava culpados e às vezes as coisas fluem para determinadas situações que fogem do nosso controle, né? Existem coisas que a medicina pode fazer, e existem coisas que a gente não alcança, que são da vontade de Deus e que, infelizmente, do que a gente sabe, a gente tenta tudo, mas nem sempre o desfecho é como a gente quer. O desfecho é sempre como ele quer. Então, isso a gente na verdade, vai calejando, né? Vai passando por situação. Aí, daí é que tá você ter a sensibilidade de ter a devolutiva das mães, né? Cada mãe que passa por você, cada expressão facial, o primeiro óbito que eu lembro, assim, da residência, eu era residência de pediatria ainda, eram gêmeos. E um bebê já estava de alta e o outro estava esperando, e ele estava esperando um irmãozinho que estava terminando o tratamento. Enfim, o bebê já estava bem e teve uma intercorrência e o bebê foi a óbito. E eu deixei o bebê estável num dia, passei o plantão, no outro dia eu voltei 7 horas, a colega falou: morreu. Eu falei: como assim morreu? Eu deixei ontem, estava tudo bem. Não morreu, eu fiquei completamente desestabilizada. E além, já tinham dado a notícia para a mãe já sabia tudo, né? Mas eu tinha que dar alta para um irmãozinho. Eu tinha que olhar para a mãe, que acabou de perder um filho, e dar alta para o outro. E eu não conseguia falar com ela, eu só chorava. Eu só chorava. E a mãe parou, olhou para mim e me abraçou. E falou: doutora, tá tudo bem. Essas coisas acontecem, é da vontade de Deus. Vocês me entregaram um filho saudável, eu sou grata. Aí que eu me desmontei mesmo, né?
Então, como já teve situação, deu mais velha, graças a Deus deu mais velha, mas ainda assim me afetou profundamente, profundamente mesmo, de uma família que tinha uma experiência de desfecho ruim com outro recém-nascido em outro hospital. E aí, quando eu estava no Alcadre, essa família teve um outro bebê prematuro que foi para UTI também. E aí a gente, só que era uma condição completamente diferente do irmãozinho, era um caso bem menos grave, aqueles bebês que a gente sabe que vai ficar 2, 3 dias ali e vai de alta. E a gente tentando acalmar, e a mãe entrou em surto. Entrou em surto porque ela voltou para aquela situação anterior, né? Ela voltou para aquela situação anterior, em que ela perdeu um filho. Então, por mais que eu verbalizasse, por mais que eu falasse, ela não estava me ouvindo. Ela não aceitava as coisas que eu falava. E aí a gente acelerou a alta, deu alta pro bebê e tal. E aí eu fui explicar por que o bebê tinha que passar mais um dia. A gente tirou da UTI, botou na enfermaria, tudo pra acolher essa mãe, pra entender. Aí a gente pediu pra fono passar no quarto, enfim, não, também não engessar o negócio. Não, o bebê tá bem, a gente deixa lá, tal, vamos ver onde dá pra flexibilizar. E aí eu fui e a mãe achou que o bebê ia de alta. E eu fui lá conversar com ela, explicar que o bebê precisava de mais um dia de observação. E aí ela começou a falar do irmãozinho. Eu falei assim, vamos fazer dessa internação uma nova história? Vamos ressignificar o que aconteceu com você? Ela olhou nos meus olhos e falou, o dia que você perder um filho, você vai entender o que eu tô passando. E eu achei ela absurdamente cruel comigo. Porque eu tava ali tentando acalentar e ela foi violenta. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou discutir com ela, eu vou brigar com ela, Eu fiquei em silêncio. Falei, tudo bem. E essa foi uma reflexão até que eu trouxe essa semana, ao longo, né, da semana. Eu gosto de trazer algumas reflexões para entrar no tema. Uma das reflexões foi justamente essa. Como as pessoas lidam com esses problemas, né? E é muito comum a gente ver certas pessoas afundarem numa depressão, afundarem num quadro ansioso, depressivo. A gente vê esse tipo de pessoa que é tomada pelo rancor, pelo ressentimento, por sentimentos ruins mesmo, de indignação para com Deus, indignação perante tudo, perante o hospital, a médica, tudo. E existe um outro tipo de pessoa que foi o primeiro caso que você contou. Ela chorou, ela sofreu, mas ela viu que tragédia pode acontecer. Não foi culpa sua. As coisas acontecem. Não culpou o hospital, não culpou a médica. Ela simplesmente encarou como um momento difícil, uma situação. Eu já fiz uma live, acho que foi há uns 2 anos atrás, com uma mãe que entregou seu filho a Deus. Ela até me ensinou essa expressão, a Camila, aí de Campo Grande. Uma história linda de superação. E ela mostrou, né, como é possível. E é isso que eu trouxe, né? Por quê? Porque esse momento de desespero não vai trazer o bebê dela de volta, não vai trazer claro, vai trazer as lembranças, os sentimentos ruins, mas essa forma de lidar com a vida não vai ajudar, não vai trazer a saúde do filho. Pelo contrário, talvez eu, ao longo de muitos anos de advocacia, ao longo de 9 anos de diagnóstico, eu conheço muitas histórias e vi esses 3 tipos de gente de uma forma muito clara ao longo da minha vida. Vi mães extremamente depressivas, vi mães rancorosas e vi mães que olham para o problema e se pergunta, né? O que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos? Né? O que eu posso contribuir para passar por tudo isso? E tirando uma lição. Então, isso é muito visível, né? A gente consegue, em 2 casos que você contou, eu já consegui visualizar aí que foram experiências que você teve e que nos mostram isso. É claro que ninguém quer passar por sofrimento, é claro que ninguém quer passar por uma dor, mas uma das questões que eu trouxe também nos meus stories essa semana, que a gente costuma perguntar, por que comigo?
Uhum. Ao passo que a gente deveria perguntar, por que não comigo? Né? Então, é claro, quando uma mulher está indo para o seu parto, está indo, ela não quer que nenhuma intercorrência aconteça. Mas a gente sabe que acontecem intercorrências a todo momento com outras mães. Então, por que não comigo? Né? Então, é uma Uhum. questão que a gente precisa, e eu vejo como você falou, né? Essas duas histórias, você foi no começo da sua profissão. Uhum. Hoje, você ainda, né? O que mudou hoje quando você encontra com esses 3 tipos de pessoas, digamos assim? O que mudou para você? Você acha que a Essa, essa, experiência... essa pessoa que acolhe o cuidador, que às vezes se tocam nesse assunto, né? O cuidador cuida e quem cuida do cuidador. Essa pessoa que acolhe o cuidador, ela é uma pessoa que ela não é tão comum assim nos momentos de extremos, nos momentos extremos. Dentro de um ambiente controlado, no consultório, nas rotinas, uma criança doente com uma doença tratável, isso a gente vê muito. Ontem eu não estava num dia bom de fadiga física mesmo, e aí mais de um paciente falou, você tá cansada hoje, né? Você não tá bem hoje, né? Ou então fala, não, eu tô vendo que você tá cansada, só olha o pulmãozinho. Aí no outro dia eu venho aqui, a gente fala das vacinas. Então, é extremamente gratificante quando eu vejo que o paciente me vê a Nádia. Não vê só aquela com o carimbo que ensina as vacinas e prescreve o remédio. É aí que a gente se recarrega, preenche, né? Que a gente se recarrega. Já aquela pessoa que devolve com raiva e com rancor, você aprende a se blindar. Então, nessa situação dessa paciente, que ela olhou nos meus olhos, ela praticamente desejou que eu perdesse um filho em algum momento da minha vida para eu sentir a dor que ela estava sentindo. Então, eu acho que se eu passasse por uma experiência dessa hoje, eu ia ter uma compaixão enorme dela. Naquele momento, eu me magoei. Eu saí do quarto chorando. E aí o pai veio depois, olhou e falou, ai, doutora, me desculpa, ela tá nervosa. Eu não conseguia nem falar com ele, porque ela me desmontou completamente. Porque eu já tinha Isadora, né? Já era mãe. Então aquilo bateu muito doído em mim. Hoje, se uma mãe verbaliza isso pra mim, eu já ligo pro obstetra e falo, ó, tem um baby blues ali, tem uma depressão, precisa de um trabalho da psicologia, tem alguma coisa, essa moça precisa se curar. Eu já não pego pra mim. Você consegue enxergar, né? Eu já consigo enxergar que é uma pessoa que sente uma dor tão profunda que ela mal consegue olhar para aquela dor. Então ela devolve a dor porque ela não quer sentir. Ela não pode sentir mais porque ela não aguenta mais. Então ela devolve para ela não sentir aquilo. E aí eu sinto compaixão porque a gente não pode pegar o lixo dos outros pra gente, né? Então a gente tem que aprender a filtrar as coisas. E esses Então, momentos de frustração não é só no parto, né? Você cuida também no seu consultório do desenvolvimento da criança. E para uma mãe enfrentar essas frustrações, às vezes, né? O desenvolvimento não está indo bem, altura, peso, ou o desenvolvimento escolar. São várias questões que tira a mãe um pouco do seu eixo, né? Porque a gente, com certeza, a nossa vida depois da maternidade, ela vira de cabeça para baixo, né? Tem até um Reels que eu postei esses tempos, né? Que o filho, ele vem para a gente parar de ter esse olhar só para nós, né? Ele nos tira, então a gente começa a enxergar no outro. E lidar diariamente com essas mães não deve ser fácil, né? Porque justamente ali tem umas situações que é preciso também passar, né? A gente está com uma vida, porque
muitas mães, e eu também me coloco nesse grupo, que eu achava que muitas vezes a maternidade, quando a gente é imatura, quando a gente é inexperiente, que a maternidade é um direito, que a gente está ali para a gente satisfazer as nossas vontades, e não é isso, né? O filho, a maternidade é uma dádiva. E a dádiva vem para nos ensinar muitas lições. E para ensinar essas lições, a gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, a gente passa mesmo. É um processo e muitas vezes doloroso. Uhum. E hoje em dia eu costumo falar muito isso, que muitas mães também não querem o custoso, o difícil, né? A tia Nádia costuma dar uns puxões de orelha. Olha, a maternidade é isso. A maternidade, né, principalmente os primeiros dias da mulher, é sobrevivência, né? A gente precisa sobreviver, tentar comer, tentar dormir, mas passa. Graças a Deus passa. Daqui uns dias a gente esquece e já quer ter outro E a filho. gente sente Mas a tia Nádia saudade. precisa às vezes dar um puxãozinho de orelha. Precisa. Precisa, e às vezes é difícil porque a gente fica preocupada, como o outro lado vai receber, a gente vê que aquilo tá totalmente errado, a gente vê que a mãe, ela tá totalmente desfocada. E numa dessas situações que eu vi uma mãe queixando do bebê, e foi até muito engraçado, porque toda consulta ela fazia muitas queixas do bebê, muitas, como se assim a vida estivesse beirando o insuportável. E aí eu já olhava pro lado patológico, né? Falava, essa criança tem uma doença, tem uma intolerância, tem uma alergia, pedir ultrassom para criança, um monte de coisa. E eu falava, gente, o que tem de errado? Porque aí fui à missa, essa família estava na missa. A criança dormiu a missa todinha. Eu falei, algo de errado não está certo. E aí eu liguei pro obstetra. Pro obstetra dela. Falei, doutor, paciente assim, assim, assim. Olha, eu não tô conseguindo ler ela, porque ela queixa de um monte de coisa. Eu examino a criança tá ganhando peso, a criança tá bem, tá coradinha, tá tudo bem. E aí, eu não tô entendendo. Ele falou, Nádia, tem mulher que quer ter um filho, mas não quer ser mãe. E aí isso, nossa, parece que vai destravando caixinhas na gente, né? Isso me abriu os olhos de uma forma, eu falei, gente, é exatamente isso. Tem muita mulher que quer ter um filho, mas ela não quer, ela quer o bônus da maternidade. Ela quer a foto de grávida, ela quer, enfim, todo o glamour da maternidade, mas a hora que ela vê de fato que eu ouso dizer que a maternidade é quase uma servidão. Porque quando a gente põe um ser humano no mundo, nós temos uma obrigação de construir um ser humano decente, enfim, A bom. formação que eu costumo falar, né? Você está formando uma alma, formando um homem ou uma mulher com caráter, com moral. Olha a tamanha responsabilidade. É uma responsabilidade enorme que Deus põe na mão da gente, né? E aí eu vejo que tem muito isso. Então aí a gente vai com jeitinho, sabe? Ainda hoje eu comentei com o pai, eu falei, olha, não me leva a mal. Se eu for agressiva, você me fala, mas assim, choro não exprime sofrimento necessariamente. Choro espreme. O bebê tá exprimindo que ele tá com uma insatisfação. Tem alguma coisa errada. Não, alguma coisa errada assim, alguma coisa não está do jeito que ele quer. Não significa que ele está em sofrimento. Então, quando o seu bebê chorar, olha para o seu bebê, olha o corpinho do seu bebê, olha o seu bebê, você já conhece o seu bebê, já está um mês com você. Olha a fraldinha, olha a barriguinha, mamou, tá tudo bem? Então, ela não está sofrendo. O seu bebê está insatisfeito com alguma coisa. Então, eu tenho que deixar chorar? Eu disse sim. Você tem que deixar chorar. Você tem que conhecer o seu filho. Uma coisa é você deixar chorar, outra coisa é você deixar sozinho. Deixar sozinho nunca. Que a criança trancada no quarto, às vezes tem uns negócios de sono, assim, eu não sou favorável a isso. Põe no berço, fecha a porta e deixa chorar. Eu acho que isso resigna a criança. Você não está ensinando nada para ela. Você está ensinando que ela está sozinha no mundo e que ela não tem com quem contar no momento de aflição. A criança está aflita, ela não está sofrendo. Então fica ali do lado, segura a mão, dá colo, dá acalento,
mas não intervenha. A criança precisa interpretar, ela precisa entender para... Não, pera, tá tudo bem, mamãe tá aqui, papai tá aqui, eu já comi, e a criança vai parar de chorar. Essa segurança é fundamental. Eu acho que em todas as idades, desde a hora que o bebê nasce, até na infância, na adolescência, são tipos de segurança diferentes, mas é esse recado. A mamãe e o papai tá aqui, para o que der e vier. E o que eu vejo também, Nádia, eu acho que a tecnologia, mídias sociais, a gente está vivendo uma nova era. E a gente está vivendo essa era onde as pessoas são enganadas, né? As pessoas entram na maternidade, na vida, como se fosse um parque de diversão, como se fosse tudo fácil. E ninguém quer passar por sofrimento, óbvio. Mas, se você olhar ao lado, até propus essa semana um exercício, né? Para as pessoas olharem ao lado. Vai numa igreja, vai, né, a novena Perpétuo Socorro, você entra, você vê as pessoas derramando lágrimas, chorando de alegria por receber um milagre ou pedindo um milagre. Você vê histórias comoventes dentro do hospital diariamente. São pessoas ali passando por situações. Então, as pessoas, né, muitas vezes tomadas por egoísmo, por imaturidade, não conseguem enxergar que o sofrimento faz parte da vida, né? Nós estamos ali construindo uma história e vai ter um certo momento que vai acontecer. E a gente tem que saber, aí que está o grande ponto, né? Essa semana também eu coloquei história de duas mulheres. História de uma mulher que nasceu na Itália. Belíssima história dela. Ela, católica, casou, teve 2 filhos que nasceram já com má formação e ela perdeu. Uma história linda da Kiara. Eu vi. Quem acompanhou nos stories viu. E ela nunca parou de sorrir. Ela foi até o final e na 3ª gravidez, depois de ter perdido 2 bebês, no 5º mês de gravidez, quando estava tudo normal, simplesmente ela descobriu um câncer na língua. E ela tinha uma decisão, ou ela levava a gravidez, ou ela se tratava do câncer e ela preferiu ter o filho. Então, até o último dia de vida, você só vê fotos dela sorrindo, encarando e jamais questionando Deus, tendo rancor. E esse tipo de lição que a gente precisa desse tipo de pessoas, de exemplos que o mundo está carecendo. O mundo carece de boas histórias, de bons livros, de bons filmes, né? Ao mesmo tempo, eu postei a história de um Reels de uma outra influencer que estava chorando, passando por um momento difícil porque a babá não foi. Então, assim, nós vemos no dia de hoje, né, muito essa maternidade que você falou. Né? Quero ter um filho, mas não quero ter as consequências que vêm junto, as obrigações, as responsabilidades. É um conjunto e a gente precisa abraçar. Então, ao mesmo tempo que são 2 histórias opostas, a gente precisa entender que isso faz parte da vida. Às vezes, passar por sofrimentos, por momentos difíceis, pode acontecer e não é um castigo. Eu já me fiz essa pergunta. Meu Deus, será que é um castigo? E na hora que você começa a estudar histórias dos santos, das santas, histórias... No Instagram eu acompanho mães, tem aquela Letícia Casarré, tem histórias lindas de mães que estão ali sofrendo e sorrindo, tirando e mostrando uma lição do que é a maternidade, de como é possível nós, mulheres, enfrentarmos tudo isso e tirar alguma lição. Claro, nós precisamos evoluir, a gente precisa crescer espiritualmente, né? E fazendo esse elo, né, que eu citei alguns exemplos aí, hoje você até mesmo falou, né, que hoje a tecnologia nos ajuda muito, graças a Deus, a gente vê as coisas avançando, mas mesmo assim, existem certas coisas que a gente vai ter que passar, todos nós passamos, né? Como que, eu queria, por curiosidade, assim, como seria uma estatística dentro
do geral, a sociedade hoje, com a tecnologia, com o avanço, você tem essa mesma... Eu tiro muito essa visão dos meus próprios clientes no escritório. Eu, há mais de 17 anos, sou advogada, só lido com problemas. Pessoas doentes querendo aposentar, separação, guarda, divórcio, é só problema. E eu diria que, na maior parte, as pessoas elas não conseguem lidar com os problemas. Elas afundam, elas guardam uma amargura, vamos supor, né? Eu sei que não é fácil um divórcio, não é fácil, né? Guarda compartilhada, eu sei disso. Só que muitas vezes eu vejo uma imaturidade muito grande nos casais. Eu vejo uma imaturidade muito grande perante algo muito maior, que é o futuro de um filho, que é a formação do caráter de um filho. Então, assim, eu vejo histórias tristes. Eu vejo histórias, assim, de dois seres humanos que um dia namoraram, se amaram, enxergaram muitas qualidades um no outro e hoje têm filhos, mas se agridem, né, tudo que é de pior do ser humano fazem e não pensam, né, na importância da maternidade. A minha estatística é muito ruim, porque eu vejo que a minha estatística me mostra que uma porcentagem muito pequena das pessoas conseguem lidar com os problemas. Para você, dentro do seu consultório, dos hospitais, do Corre Tia Nádia, como estão as famílias hoje em dia? Para você, qual é a sua visão? A minha amostra é um tanto viciada, porque nas experiências de trabalho que eu tenho do HU e do privado, vamos dizer assim, do particular, dos convênios, são duas realidades distintas, completamente distintas. Dentro do HU, a gente vê uma desestrutura muito grande, muito grande. E a gente vê muita gestação não planejada e consequente, não por isso, mas não planejada e aí não cuidada e ter um desfecho ruim. Que a mulher não se cuidou, teve uma infecção, teve uma pressão alta que não tratou e culminou com uma prematuridade, um bebê na UTI. Então, assim, eu vou dizer que 40%, 50% dos pacientes que eu vejo dentro de uma UTI lá, de um hospital público, são pais e mães mais leoas, assim, que estão lá, que querem entender, que querem participar, que querem... E quando a gente dá uma notícia ruim, a gente tem todo uma conversa. E, por outro lado, que eu acho, na minha percepção, é um pouquinho mais, são pessoas que, das duas umas, ou eles não querem lidar com aquilo, ou eles não se importam. Eu não sei, mas a percepção que eu tenho é que quando a gente vê aquelas mães que não se importam, não vai ver o bebê, fala, nossa, tem que ligar pro serviço social, falar pra sua mãe vir visitar o bebê. Quando o serviço social devolve a história, é tanto sofrimento, é tanta desgraça, é tanta coisa, que eu acho que a pessoa, ela se anestesia e ela se bloqueia, assim, sabe? Ela fala, não vou sentir. Só que são pessoas, assim, às vezes um tanto mais limitadas, que elas não têm acesso aos Parece próprios que sentimentos. é um dominó, né? É um dominó. É algo que vem de muito antigo, sofrido, e vai passando, e as pessoas não sabem lidar, e passa de geração para geração. Isso. E aí vai bloqueando, assim, sabe? Só que daí quando eles saem da UTI e vão para o SIM, que aí a gente começa, às vezes a gente tem esse trabalho de construir a maternidade, de fazer a mãe ter vínculo com o próprio filho. Que às vezes isso não tem. Ela não tem vínculo com aquela criança. Às vezes a história da gravidez, do casamento, da gestação, enfim. Já os Corte-Anádia, que são pacientes, os Corte-Anádia são pacientes que me procuraram, que eu fiz consulta pré-natal. Então, é um perfil de pessoa que escolheu o pediatra dela, que fez uma consulta pré-natal antes, que procurou se informar, procurou saber o que esperar. Então, já é um perfil diferente. Ao mesmo tempo que elas, por terem mais apego
e mais acesso à informação. Elas sofrem mais, ao mesmo tempo elas também têm uma rede de apoio. E elas criam um vínculo com a gente, que ali a gente se apoia. Então, quando eu tenho que dar uma notícia ruim, a gente consegue construir melhor esse apoio de falar, calma, vai dar tudo certo. Porque a vontade de Deus é a vontade soberana e a gente vai tentar fazer dar tudo certo. E Eu às acho vezes... que um dos pontos, né, que eu acho que está se perdendo muito é justamente resgatar os valores, né? Resgatar a família, resgatar essa importância de estar ali. Independente, eu tenho clientes que, né, passaram por coisas muito graves na infância, mas optaram por fazer diferente. Eu tenho clientes que foram violentados e não, eu vou ser diferente, eu vou assumir uma postura perante a vida diferente. E fazendo esse elo que você está falando, infelizmente, né, só para falar um pouco dessa estatística, eu lembrei aqui que quando eu cheguei na médica, e ela é muito igual a você, muito humanizada, muito preocupada com o paciente. Só para você ter uma ideia, quando assim que eu recebi o diagnóstico, a gente já foi procurar ela, é a médica especialista em Duchenne do Brasil, doutora Bernadette, é um anjo, né, na minha vida. A consulta com ela é 4, 5 horas, só para você ter ideia, assim, uma pessoa excepcional. E uma das coisas que mais me chocou no começo, ela falou assim para mim, Cíntia, uma das coisas que você mais precisa fazer é se unir com seu marido e dar a estrutura para o seu filho, porque o índice de separação é muito alto de uma família que recebe um diagnóstico. Ela na época, ela tinha mais de 1.000 pacientes só no consultório. Ela atendia no HU, eu não sei se chama HU lá em São Paulo, mas acho que é HU, Hospital das Clínicas. Ela atendia no Hospital das Clínicas e só no consultório mais de 1.000 pacientes só com Duchenne. Ela falou, Cíntia, o índice de separação das famílias com diagnóstico é maior do que 80%, 90%. Fica entre aqui, dos meus pacientes. Então, o primeiro passo seria isso. A sua família. Esse é o primeiro passo. Resgatar esses valores que, hoje em dia, infelizmente, está se perdendo. É por isso que eu falo tanto aqui. Quando recebi o diagnóstico, passei por muita coisa, enfrentei, graças à união da minha família, que me trouxe hoje para os Estados Unidos, para a gente conseguir colocar o nosso filho num tratamento que no Brasil a gente não teve oportunidade. Essa união da família que eu vejo que infelizmente está se perdendo, as famílias estão destruídas, as famílias não sabem lidar. Na primeira ventania, não falo nem tempestade, na primeira ventania desaba. Por quê? Porque os valores estão se perdendo, infelizmente. E é aí que a gente vê realmente que está sendo o diferencial, né? Porque as pessoas esquecem que existem momentos que a vida te chama. Por que a vida está me convocando? Peraí, deixa eu parar, né? Eu tenho até uma história que eu conto, né? Que no começo do diagnóstico do meu filho, ele tinha 5 anos e eu só chorava. Eu fui no fundo do poço. Ele tinha 5 anos e teve um dia que ele me viu chorando e falou assim, mamãe, tá tudo bem, eu tô aqui, vai dar tudo certo. Falei, meu Deus. Ele teve mais maturidade que você. Eu só tô olhando pra minha dor e eu não tô olhando pro meu filho. Eu não tô olhando como que eu vou agir, como que eu vou fazer para resolver o problema dele, não é meu. Então, muitas vezes, a gente se afunda nesse egoísmo de olhar para nós e falar, não, peraí, aonde eu posso entrar? Aonde eu posso agir? Né? Por que a vida está me convocando? E se ela está me convocando, o que eu posso dar o meu melhor? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que os diagnósticos estão aumentando muito. E você, dentro da pediatria, eu assisti esses dias atrás um documentário do Brasil Paralelo,
que esses números, né? Não só autismo, nem sei se eu falei certo, é TDAH. TDAH. TDAH, autismo, depressão, os números na infância está aumentando assim demais. E quando, né? Como eu falei, uma família recebe um diagnóstico, seja ele qual for, da doença rara do meu filho, de um autismo, eu acredito que é um luto de um futuro igual para todas as mães. É um momento difícil para todas as mães. E por quê? Porque a gente está vendo ali, peraí, tem alguma coisa que não é como eu imaginava, não é como eu... E a vida sai do eixo, Meu né? filho não é perfeito. E você que acompanha a mãe desde, né, das últimas semanas e depois no consultório, como é para a mãe você dar para a mãe essas orientações, principalmente iniciais, né? Eu fui abençoada, porque, assim, do mesmo tempo que eu tive um médico em Campo Grande, um neurologista, que destruiu, eu digo assim, ele me destruiu, que ele falou assim para mim, olha, a probabilidade é que seu filho tenha Duchenne. Ele vai parar de andar com 9 anos e a expectativa de vida dele é de 20 anos. Pá, essa foi a consulta. Então, assim, você acaba com a mãe ali. E eu com o Frederico, com 2 meses no meu colo. É menino? A probabilidade dele ter essa doença é 50%. Então, assim, pá, ele me desestabilizou. Eu saí de lá, eu só chorava. O leite secou na hora e foi aquele choque. Ao mesmo tempo, quando eu descobri a médica que hoje acompanha ele, foi o oposto. Ela falou, calma, vai ficar tudo bem. Aí ela me falou isso que eu falei para vocês. Primeira coisa, a família precisa ficar bem. Vocês precisam ficar bem para agir, para dar segurança. Ele precisa saber que ele tem um pai e uma mãe em quem ele pode confiar. E esse momento, Nádia, que você deve passar muito por isso, que é estar do outro lado, eu acho que faz muita diferença na vida de uma mãe. E eu tenho certeza que o seu lado humanizado, ele só né, tem a contribuir. Infelizmente, isso vem aumentando. Você no seu consultório, no HU, como que está sendo assim esses números tão altos? É realmente isso que está acontecendo? Ou o noticiário está aumentando? Estão fazendo alarde? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É realmente isso. A quantidade de crianças com transtornos TDAH, transtorno do espectro autista, aumentou muito. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma percepção assim. Antes a gente tinha o autista. O autista clássico, aquela criança com estereotipia, aquela criança com atraso importante de fala, aquela criança que tem dificuldade de se expressar na forma mais básica dela. Ela tem dificuldade de falar que tá com sede. Isso não era comum e continua não sendo tão comum. Só que aí agora a gente tem o espectro autista. É uma variação do autismo. E aí, às vezes, é muito tênue a linha entre uma criança com um transtorno emocional, da criança que realmente tem o transtorno do espectro autista, e às vezes eu olho e falo, será que é autismo mesmo? E ao mesmo tempo, às vezes eu falo, vamos na psicopedagoga, vamos dar uma olhada, questiono, e a mãe fala, não, ele conversa super. É que aqui ele tá tímido. E entra na negação. Mas aí eu vou num lado um pouquinho mais profundo de algumas coisas que a gente já falou aqui anteriormente. O hedonismo tá na moda, né? As pessoas têm que estar sempre felizes e satisfeitas e plenas e contentes e tudo. O filho é uma herança de Deus para nós. E aí a gente tem a responsabilidade do cuidado. E dentro dessa geração hedonista, dessa geração que não pode chorar, dessa geração que não pode sofrer, que é essa geração que
que tem que trabalhar X horas por dia, porque tem que curtir a vida, sextou, e aí agora eu não trabalho mais, só segunda-feira, feriado, não pode trabalhar, enfim. Isso se aplica dentro de casa. Isso se aplica na maternidade. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada. Assiste o celular, que eu preciso descansar. E aí a criança pega a tela e aí ela fica lá com a tela. Aí ela tá assistindo um vídeo, ela não quer assistir aquele vídeo, ela quer assistir o terceiro minuto do vídeo. Daí ela passa pro terceiro minuto. Aí ela enjoa, aí ela passa de vídeo, ela passa de vídeo. Aí a gente tá criando uma geração no 220 que quer se saciar o tempo inteiro, que quer estar se sentindo bem o tempo inteiro, que não pode se frustrar. Daí eu dou uma ordem pro meu filho, deu horário de brincar, é o clássico. Deu horário de brincar, vamos entrar. Ai, grita. E não, tá bom, vai lá brincar, porque eu não quero guri chorando na minha orelha. E aí a gente cria uma geração que grita, que chora, que faz birra, que só fica na tela, que não quer interagir socialmente. Aí a gente põe todo mundo dentro da caixinha do transtorno do espectro autista. Isso eu acho que é uma coisa a gente pensar. Porque eu tenho pacientes que tiveram diagnóstico do espectro de forma leve. E aí quando cresceram, chegaram no meu consultório e falei, ué, Nossa, não, mas é que tá super importante terapêutico. isso. Como é importante isso. O ABA, a terapia, não é, eu não sei se é o ABA ou a terapia. O ABA é realmente fundamental, maravilhoso, mas o A ABA te vida põe a frente da tela, né? A vida como que fala? Do comportamento da criança hoje está toda errada, né? E aí é muito fácil achar um remedinho para tentar encaixar naquilo lá. E eu queria aproveitar até esse gancho para falar que eu acredito muito nisso, Nádia. Eu acredito demais. E uma das coisas que me levou a fazer a imersão é justamente isso. Para quem não conhece, a minha imersão é mais do que um curso. Eu falo e tenho a honra de ter a Nádia comigo, porque eu acho que hoje falar de família, e o meu método é esse. Primeiro, a gente começa com a mulher. A mulher entender o papel, entender da importância de um lar, esse olhar para a criança como mulher, como iluminar a vida dessa criança. O segundo, a harmonia dentro do lar, que é o segundo pilar. Dentro de uma família, precisa ter um pilar para que essa criança se desenvolva. O terceiro pilar é justamente o desenvolvimento da criança com rotina, bons hábitos, virtudes, que é a base, e as pessoas estão esquecendo. Estão deixando que a tecnologia, o mundo corrido, destrua isso. E não tem família que suporte. E o quarto pilar da imersão é justamente esse. Não tem família que suporte uma tempestade se essa base não tiver fincada no chão. Porque filho não é um direito. Filho é uma dádiva. E se um problema com o filho, um diagnóstico do filho, ele vir como uma tempestade, a tempestade vai desabar tudo e vai desandar tudo e os problemas só vão aumentar. E sem dúvida, né, com o casamento desfeito, as coisas só pioram. E eu gostaria de te fazer um convite super ao vivo. Ah, meu Deus! Que já estamos com quase 1 hora. Parece que eu comecei a conversar agora com vocês. Já passou assim 1 hora. Então, a gente não tem muito mais tempo. Eu gostaria que você aprofundasse, você fizesse uma aula bônus para a imersão. Por favor, um convite super especial, que eu acho que as alunas da imersão merecem aprofundar um pouco mais em tudo isso que a gente conversou. Se você ainda não faz parte da imersão, vem participar da imersão com a gente. É R$29 por mês, é um valor assim de investimento na sua família. Tem aulas, tem planners, tem e-books, tem lives super especiais, assim como tem com a Nádia, e ainda aula super especial com a Nádia. Pronto, só o bônus já vale toda a imersão. E vou ficar muito feliz, muito ansiosa para assistir, porque eu acho que você tem muito que contribuir. Você realmente é uma médica diferenciada, é uma médica humanizada, que o mundo precisa muito de pessoas como você na medicina, para a gente conseguir resgatar a família,
A família é a base de tudo e as pessoas estão tão... Eu vejo tanta gente, Nádia, perdida, que não sabe nem por onde começar. As pessoas, né, infelizmente, com esse mundo, o papel da mulher, do homem, tá tudo misturado. A gente não sabe mais como que a gente contribui dentro do nosso lar. E, infelizmente, eu acho que isso só leva as pessoas a pensarem isso que você falou, que a vida é um parque de diversões. Uhum. E não querem assumir a responsabilidade, né? E muitas vezes usam a tecnologia de forma errada, né? A gente está vendo aí uma geração que está mais frágil, inclusive tenho aula dessa na imersão, está mais frágil. As estatísticas, os números comprovam. Elas não sabem enfrentar os problemas, elas estão mais sentimentalistas e o pior, o QI dessa geração está caindo, não é à toa. Hoje eu vi uma pesquisa de um desenho de 3 tipos de criança. Fantástico a pesquisa. O primeiro desenho é de uma criança, acho que de 3 anos, que não usa telas. O do meio é o desenho de uma criança que usa X horas telas e a de baixo que tem mais de 8 horas de tela. É impressionante a coordenação motora da primeira e da segunda. Depois eu vou te mandar para você mostrar para os seus pacientes. É chocante, Nádia. Uhum. O que a tela destrói o desenvolvimento de Destrói. uma criança de Parece 3 anos. inofensivo, mas é catastrófico. Né? É catastrófico. E você que acompanha essas mães diariamente. E para encerrar, porque já passou de 1 hora, eu queria te perguntar justamente isso, né? Para as mamães, hoje, o que está mais evidente no seu consultório que seria um alerta para as mães que está... claro que muitas vezes são as nossas más escolhas, como você falou, temos o livre-arbítrio, fazemos más escolhas, mas nós temos também a opção. Se recebermos um diagnóstico, uma notícia ruim, a gente também tem a opção de enfrentar. O que seria para as mães hoje um alerta? E isso que você deixou aí, dessas suas anos de experiência, para as mães enfrentarem com esperança aí, mas também precisam ficar muito cientes, né? Que nós precisamos fazer boas escolhas para os nossos filhos. Então, queria que você deixasse aí a sua mensagem para as mamães, principalmente. Eu acho que a base de tudo, quando a gente... Focado na questão dos momentos difíceis e os sofrimentos que a maternidade pode trazer quando as coisas não saem bem do jeito que a gente sonhou, é entender que nós somos mães. Nós não estamos ali tendo um filho, nós somos mães. E a palavra mãe tem um peso muito grande. Vários estudos, desde Freud, fala do papel fundamental que a mãe tem na vida do ser humano e da construção de quem é. Então, quando a gente tem pessoas que só pensam na autossatisfação e que não assumem para si a responsabilidade e o cuidado direto do filho, a receita é certa que será desastrosa. Então, as mães precisam maternar, as mães precisam pegar para elas a maternidade, pegar para elas o filho. Isso parece tão óbvio, mas eu mesmo passei por esse processo de amadurecimento que eu tinha uma outra visão da maternidade conforme eu fui amadurecendo, graças à maternidade, graças a Isadora, a minha experiência no consultório, as minhas experiências de vida, enxergar que mãe é só uma. Tem coisa que só a mãe pode fazer. E aí, não é à toa que você parir dói. Não é à toa que o começo dói. Eu acho que a simbologia da dor para você parir uma criança já diz tudo. É padecer no paraíso. Então, a gente tem que aceitar, primeiro, que nós não temos o controle sobre todas as coisas. Quem tem é Deus. É Ele que sabe de tudo. E quanto mais a gente abrir mão do nosso livre-arbítrio e se entregar a Ele, mais fácil são as coisas, mesmo diante da tempestade.
Então, aceitar, eu acho que é a aceitação da responsabilidade da maternidade. Faça o seu papel, cumpra o seu papel, faça o que você tem que fazer. Então, precisa cuidar da criança. Eu vou delegar para a tela. Não faça isso. Não delegue para a Não tela. Ah, é tempo delegue de para a qualidade. escola, não delegue para a Delegue, vizinha, não exatamente. delegue para a Não babá. delegue para a avó. Porque aí, às vezes, chega lá, tem os dois lados. A avó é quem cuida e a mãe briga com a avó e você vê que quem cuida direto é a avó. E tem o outro lado, que chega lá a mãe toda e a avó fica corrigindo a mãe toda hora, toda hora. Pegue o seu filho para você, não delegue ele para outras pessoas. O seu filho é sua responsabilidade. E quando você toma o seu filho para você, no sentido de ser a cuidadora principal daquela dádiva que Deus te deu, aquilo é sua responsabilidade. Ele pertence a Deus, como a Camila disse que ela devolveu ao Mateus. Aquilo pertence a Deus e está sobre a nossa guarda. Então, tenha responsabilidade, zele e cuide. Meu bebê, fiz um pré-natal lindo, a hora que nasceu, já aconteceu comigo várias vezes. Eu olhei, era Down. Não pegou no pré-natal. E aí, meu Deus do céu, e agora? E aí, a última paciente que aconteceu isso, uma paciente que eu já tinha feito a sala de parto do primeiro filho, já cuidava do filho mais velho, e aí aconteceu isso, eu vi, falei, bom, calma, né? No outro dia passei visita, vi que era Down, cheguei pra ela, falei, ó, seu bebê tem essa característica assim, 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 e eu acho que o seu bebê pode ter síndrome de Down. A gente precisa fazer o diagnóstico através de exame para comprovar, mas a minha suspeita é que seja isso. Seu bebê não mama direito, tem a boca mais molinha. O pai desabou. A mãe abraçou ele, olhou para ele e falou assim: e agora? Qual é o próximo passo? O que a gente faz? Isso me lembrou um autor que eu gosto muito, Jordan Peterson, que perguntaram para ele, e ele fala muito brilhantemente da questão do sofrimento, de encarar que sofrimento é a vida acontecendo. E certa vez perguntaram para ele assim, como agir diante de um velório de um ente querido. E ele falou assim, seja a pessoa no velório que as pessoas vão buscar consolo. Uhum. Seja a pessoa que não... As pessoas não vão encontrar o desespero. Por quê? Porque o desespero é a ausência de esperança. Então, eu acho que fica essa a mensagem. E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso dar de qualidade de vida para essa alma, para esse ser que Deus me presenteou como filho? Uhum. E é justamente a mensagem mais linda que tem, né? Que Deus nos concede uma alma, não só um filho, não, é uma alma que vai ser eternamente. Amém. Como disse a Tati aqui, que está aqui assistindo a gente, uma paciente muito querida, como disse Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe, que muito vale, né? Deus deu esses filhos de presente pra gente, e independente da pedra que tenha no caminho, a gente precisa carregar a pedra e fazer o que tem que ser feito. Gente, é isso aí. É isso aí. Como ter esperança? Primeiro, não achando que a solução é o desespero, porque não é. Primeira coisa, o desespero, ele te falta, ele vai só te prejudicar e não vai fazer você enxergar o que precisa ser feito, né? Nádia, alguém tem uma pergunta? Só não pode ser do consultório. Tem uma mamãe que entrou agora, que é a Karina, ela passou por uma situação e ela ficou de pé. O bebezinho dela pequenininho foi pro CTI. Ela pediatra, sabia tudo o que estava acontecendo. E aí ela me ligou, a gente conversou e ela ficou forte, deu tudo certo. Tem muitas mulheres fortes e são nessas mulheres que a gente precisa se espelhar. Com certeza, muitas pessoas me falam, olha, você é forte. Eu falo, eu tento, porque eu me espelho em pessoas, essa Kiara mesmo é uma pessoa, uma história que eu assisti há muitos anos e falei, meu Deus, eu achava que eu era forte, eu achava, porque uma história dessa a gente fica comovida de ver a força de uma mulher. E sem dúvida tem muitas mulheres que são, e é nelas que a gente precisa se espelhar, né? Nádia, quem quiser mais tem que entrar na imersão para assistir a aula bônus da Nádia. Então vai ficar com gostinho de quero mais.
Eu Combinado. queria agradecer, você é uma querida. Obrigada mesmo por Obrigada estar a você. aqui, por contribuir, compartilhar tanto com histórias maravilhosas. Eu acho não, tenho certeza, o mundo precisa de pessoas como você para que as famílias resgatem os valores e entendam que é isso o que importa. Essa é a prioridade da nossa vida, a nossa família. Com certeza, exatamente. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E te espero na imersão, então. Já estou ansiosa para assistir sua aula. Combinado. Um beijo. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero vocês. Ó, Marina mandou um beijoca para a tia Nádia. O José, Minha mãe, o Murilo, para as a duas. Marina. Beijo. E todo mundo. espero vocês na próxima quinta. Tem mais live. Conto com vocês para a gente aí fazer uma outra reflexão, tá bom? Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, querida. Você desliga primeiro, senão eu não consigo. Tchau, gente. Obrigada.